Olá pessoal, tudo bem? Olá! Olha só, Fernanda e eu viemos aqui hoje conversar com vocês porque nessa semana houve uma publicação nas mídias sociais e na imprensa leiga a respeito de duas meninas, duas jovens mulheres que tiveram um filho e colocado lá que elas tinham compartilhado a gestação. Então o que vem à primeira instância? Que as duas ficaram grávidas por um período para ter esse bebê. Bom, isso não é bem assim, a gente veio aqui exatamente para esclarecer, para que vocês saibam qual que é a técnica, como é que funciona isso. Essa técnica não é nova, isso já foi desenvolvido há muitos anos atrás, chama-se InvoCell e a Fernanda vai explicar para vocês exatamente como funciona. E para que não fique uma ideia assim de pensar, não, o embrião vai no útero de uma por um período, depois vai para o outro, ou seja, elas não vão compartilhar. O que vai ser compartilhado é um período, talvez vamos chamar assim, de incubação desses embriões no corpo de uma e depois os embriões serão transferidos para o útero da outra parceira. Então agora a Fernanda vai dar a parte técnica para vocês entenderem isso, para que não fique uma ideia de que gravidez pode ser compartilhada em úteros e não é bem assim. Exatamente, como o Dr. Gia falou, esse dispositivo ele é registrado já, ele se chama InvoCell e o primeiro reporte dele foi em 1988, pessoal. Então não é algo novo, claro que a mídia tá mostrando agora, mas isso já é bem antigo aqui na área da reprodução assistida. E o que acontece? Não é que as duas vão gestar. O InvoCell, ele é uma cápsula que é colocada intravaginalmente, Então é o cultivo de embrião de forma intravaginal. E daí uma das parceiras pode participar, com esse cultivo do embrião e depois a outra gesta, Então o que acontece? É uma cápsula pequenininha, assim, de uns 3 a 4 centímetros, e ali dentro vai o óvulo e o espermatozoide, e isso vai dentro da vagina de uma das mulheres. E ali os gametas vão se encontrar, vai ocorrer todo o desenvolvimento embrionário por um período de uma semana mais ou menos. Depois essa cápsula é retirada, os embriões são selecionados em laboratório e daí são transferidos para outra mulher que daí, se o embrião implantar, ela vai gestar. E é importante lembrar, Fernando, que em 88, um dos desenvolvedores disso, que foi o René Friedman, que foi o médico que fez o primeiro bebê de proveta na França, ele desenvolveu essa técnica para que pudesse diminuir o custo de laboratório. Mas, independente disso, precisa estimular a ovulação, precisa tirar os óvulos, tem o processo da punção ovariana, isso tudo não desapareceu, isso tudo precisa ser feito. E uma das formas pela qual isso foi deixado de lado é porque as taxas de resultado de gravidez eram muito baixas, eram muito ruins, porque acabava gerando bem menos embriões, que a Fernanda vai passar para vocês os percentuais disso. Quando essa cápsula surgiu, o cultivo era até D3, então não tinha-se muitos resultados para ter evidências, E ainda não tem-se evidências. Por quê? Porque começou-se então esse desenvolvimento de embrião até blastocisto. Hoje a gente tem aí 2 artigos publicados, cerca de 2 artigos maiores, publicados, comparando uma quantidade considerável de pacientes que teve o cultivo até blastocisto. Um desses artigos é de 2016 e ele mostrou que o cultivo intravaginal teve uma menor quantidade de blastocistos de boa qualidade. Então, nesse trabalho, a gente teve melhores blastocistos no cultivo habitual no laboratório. E tem um outro artigo bastante recente, de 2021, que avaliou 5 centros dos Estados Unidos. Então, são mais de 500 ciclos, onde eles viram uma taxa de blastocisto de 19 a 30 e poucos %. Ou seja, é uma taxa mais baixa do que a gente hoje observa no laboratório, onde a gente pode chegar até 60%, por exemplo, de taxa de blastocisto. É importante falar que nesses estudos eles estudaram pacientes com boa reserva ovariana, pacientes jovens, ou seja, aquelas pacientes que a gente espera sim 60% ou até mais às vezes de blastocisto, E lembrar assim, em 88 a injeção não era uma rotina como é hoje para ter mais blastocisto. Então a taxa de fertilização desses óvulos é muito menor. Então, se for para levar os óvulos para o laboratório, pegar um espermatozoide, injetar como se faz, para botar na cápsula e ficar na parceira, isso hoje a gente só imagina numa questão de desejo do casal de participação, porque do ponto de vista médico, técnico, científico, de resultado, não tem por que fazer.
Então, do ponto de vista de, conseguimos, querem participar, lá na fecundária não vai ter problema nenhum da gente ter essas cápsulas. O que a gente não quer é que as pessoas imaginem que isso, como apareceu, vou lá e a gente participa e vamos ser grávida. Não é assim. A taxa de resultado de gravidez é muito baixa. Já é baixa pelos métodos tradicionais, né, Fernanda? Baixa no sentido de o que se poderia ter muito mais, mas não tem. Então, usar isto pode ser bonito, pode ser uma história linda e tal, para aquele casal feminino, mas não venham achar que vão fazer isso e já vão ser grávidas. Não é a realidade. Por isso que a gente veio exatamente aqui fazer esse vídeo. Não tem evidência ainda suficiente, né? Tem que se estudar muito ainda. E o principal fato de dizerem, né, que um dos motivos seria baratear a fertilização, também não tem evidências disso. Eles falam na Fertility Sterility, que é uma revista mundialmente bem reconhecida, que ainda não tem evidências disso e quiçá pode ser até mais caro dependendo do valor desse dispositivo, né? Então a gente ainda tem muito ainda que aprender sobre isso, né? Então é isso, pessoal. A gente veio aqui só para esclarecer que é o nosso foco na fecundária, como a gente sempre fala, a Fernanda e a Ana Lúcia, o Ricardo, o Marcelo, todos os embriologistas. O nosso papel é sim tentar fazer os casais conseguirem gerar uma gravidez, mas sempre passando pela realidade, não coisas assim fantasmagóricas, bucólicas, maravilhosas, lindas, que só o papel, o vídeo e as mídias sociais aceitam. Existe a possibilidade? Sim. A gente pode fazer? Sim. A gente pode conseguir esse dispositivo, mas o resultado é realmente muito baixo, tá? É importante sempre conversar com a sua equipe clínica, né, que realmente está te acompanhando e conhece todo o caso. Isso aí, minha gente. Siga a gente no nosso site, nas nossas mídias sociais e voltamos sempre que precisar esclarecer. Obrigado. Obrigada.